Bom dia, bom dia. Agradecer a presença de todos vocês, né? São poucos, mas que bom que vocês estão aqui. Pena que a sala não tá cheia, né? Como antigamente vinha mais gente. Muito mais nas aulas. Mas eu percebo que aqueles que estão com muita dificuldade, nem sequer aparecem as aulas. E aí, na hora de fazer a prova, choram. Ah, não tô conseguindo, não tô conseguindo me acompanhar. Tá, mas o que você tá fazendo para mudar? Né? O que você está fazendo? Porque você tem atividades do livro, não traz o livro com atividade feita para me ver. Não participa das aulas. A Lu tem que mostrar essa atividade. Tem, é bom. Eu envio para vocês pelo WhatsApp o Khan Academy, para vocês ir fazendo atividades, né, de acordo com o que vocês estão mesmo com dificuldade. Eu vejo lá, que eu consigo ver simultâneo, quem é que está fazendo ou não. São pouquíssimos, quase ninguém. Quando eu falo quase ninguém, 2, 3 no máximo, estão fazendo alguma coisa. E aí, quando chega para fazer prova, não conseguem. Mas você envia Eu envio tudo no WhatsApp. do grupo, né? Não, no WhatsApp pessoal de vocês. Não é nem do grupo, é no WhatsApp pessoal. Eu vou começar a enviar no grupo, para ver se mais pessoas pegam, né? Porque eu vejo quando eu mando para o pessoal, eu vi que recebeu, mas a pessoa não chega a visualizar. Não sequer abre. Não deixei não, eu consigo avisar. Eu pego normalmente no passaporte de vocês, tá? Por isso que é importante deixar sempre o número de telefone atualizado. Nosso meio de contato é sempre por telefone, tá? Principalmente aqueles que passam mais tempo sem comparecer. Sabe que a regra é não deixar de vir à escola, um período aí de 30 dias ou mais, mas tem gente que ultrapassa, infelizmente, né? É flexível, mas nem tanto assim, né? Tá. Livro 1, tá? Apostila 1 do ensino médio, tá? Ensino médio, vou passar para vocês. Nessa apostila 1, eu vou passar para vocês a equação. Eu acho que a equação aqui, você já fez essa parte, né? A equação do primeiro grau. Prova de ontem. Quer que eu dou uma repassada ou passo para outra coisa? Belo, né? Uma repassada? Lembra mais, né? Você já fez, moça? Ó, então tá, equação do primeiro grau, vou passar rapidinho então. A maioria aqui já passou por ela, mas é bom lembrar, tá? Deixa eu pegar esse. Pronto, essa foi a equação dada. Primeira coisa que eu falo para vocês, o que determina o grau da equação, essa é do primeiro grau. O que determina o grau da equação é o maior expoente daquela equação. E no caso daqui, olha, é um 1. Não aparece, mas ele está aqui, tá? Sempre quando não aparece, significa que o expoente é 1. Sempre que não aparece número nenhum aqui, significa que aqui também tem o número 1, tá? Eu falo para vocês a letra, nessa letra, o x, mas na matemática, no livro, vocês vão ver como variável, tá? Vai estar escrito variável, a variável x, tá? Sempre que ela está sozinha, significa que ela vale 1 e significa que o expoente dela é 1, tá? Segundo grau, por quê? Porque normalmente vai ter o número 2 aqui, que determina que é uma equação de segundo grau. Tiver o número 3 de terceiro grau, 4 de quarto grau e assim vai, tá? E aí, o que eu sempre falo para vocês? Deixa eu pegar uma outra caneta para deixar mais contextualizado para vocês. Eu sempre falo para vocês que tem um sinal de igualdade e eu sempre devo separar o que vem antes. Como que funciona? O que vem antes, olha, do sinal de igualdade e o que vem depois do meu sinal de igualdade. Por que eu preciso deixar isso em mente? Porque eu vou fazer algumas trocas. Eu vou trocar números aí, variáveis e letras de lugares. Então eu preciso ter essa noção de que lugar ele está. Esse lado, no livro, vocês vão ver que está escrito o primeiro membro da equação, e esse lado aqui, o segundo membro da equação, tá? Então tem o meu primeiro e o meu segundo membro, como se fosse um braço e um outro braço, tá? O meio aqui, ó, é como se fosse o corpo, ok? Um corpo aberto. Vamos supor que seja isso. Essa forma que eu estou ensinando para vocês é um modelo, serve para qualquer equação do primeiro grau, tá? Pronto, eu separei minha equação entre primeiro membro e segundo membro, determino que o meu segundo membro vou deixar só meus números independentes. Na matemática, um número sozinho, ele tem nome, é um número independente. Então aqui eu tenho 12, o 12 aqui ele está positivo. Se não tem sinal nenhum, é porque ele é positivo. Senão ele teria um sinal de negativo se fosse negativo, ok? Ele vai continuar positivo, não muda nada nele. Por que não muda?
Porque eu não mexi, eu não tirei ele do local dele. Ele permanece ali, eu só desci ele. Continua aqui, ó, no segundo membro dele. Não muda nada. Tem outro número independente desse lado? Opa, tem sim. O 5. O 5 ele está aqui, olha, positivo, porque esse sinal aqui é dele. Então eu vou tirar ele do primeiro e passar ele para o segundo. Como é que ele vai? Negativo. Sempre que eu tiro um número de um lugar e vai para o outro, vai mudar alguma coisa nele. E é sempre sinal. Se está positivo, vai para negativo. Se está negativo, vai para positivo. Se está multiplicando, vai dividindo e vice-versa, tá? Sempre. Feito desse lado, esse lado só me restou o quê? O X, né? Que esse eu levei para lá, aquele de lá já deixei lá mesmo. Então aqui eu faço uma continha básica. Eu tenho 12 reais no meu bolso e vou pagar 5 reais que eu estou devendo. Vou ficar com quanto? Com 7, não é? 7 positivo, certo? E aí eu vou fazer o quê? Lembra que eu falei para vocês que aqui, quando a letra está sozinha, significa que aqui tem o número 1 escondido? Outra coisa que vocês devem saber, sempre que existe um número e uma letra, entre elas existe o quê? Uma multiplicação, sempre. Pode não aparecer? Não, porque no livro não aparece. Mas é importante vocês terem essa noção que sempre entre um número e uma letra, um número e uma variável, existe algo em comum entre elas. A multiplicação. Ou seja, se aqui está multiplicando, eu vou passar o meu número para lá como? Dividindo. Ou ao contrário da multiplicação. Sendo assim, o meu valor de x, que é o que eu estou buscando, eu já tenho valor. Significa que se eu tenho 7 maçãs para uma pessoa, vai continuar 7 maçãs para essa pessoa. Então, o meu valor de x vai ser 7. Tá? Esse é o modelo único para qualquer equação do primeiro grau. Tá? Levem isso para a vida, não? Tem outras formas de fazer? Esse é o mais didático que tem. Tá? Eu passo assim tanto para a criança lá do 6º aninho, como para adulto. Fica fácil de entender, tá? Fica simples. Para vocês saberem que cada coisinha tem o seu nome, que na matemática é assim. Tudo tem seu nome. E tudo a gente tem que lembrar. Se eu não lembrar o que é um expoente, ferrou tudo. Se eu não lembrar o que é um número independente, vixi. Se eu não lembrar o que é um coeficiente, porque o número que fica aqui, olha, tá vendo? O número que fica aqui, que ele não está aparecendo, e essa minha equação poderia ser enorme, ter vários outros números com letras juntos. O número que fica aqui tem um nome, é o coeficiente. Então tudo isso a gente precisa saber. No livro está falando, se você não circula aquela palavra que você não sabe o que é, que você não entendeu, e buscar no dicionário, né, depois, fica elas por elas. Então é sempre bom você entender o que significa aquela palavra. O que é o expoente? O que é o coeficiente? O que é o número independente? Se eu não sei, eu tenho que buscar informação. Se eu continuar a minha leitura sem buscar aquilo que eu não entendi no início, você leva até o final do livro sem saber. Entende? Então a primeira coisa, quando eu estava aprendendo, era buscar aquelas palavras, estranha, nunca ouvi falar, deixa eu ver o que significa cada nome estranho, que pelo menos para mim era estranho, né? Os professores falando parecia que fazia parte do dia a dia deles. Mas para mim, né, como aluna, tudo novo. Se era tudo novo, eu precisava colocar isso na minha vida também. Afinal, eu iria ver mais do que eles, né? Isso porque eu queria realmente aprender. Tá? Então, esse é o exemplo da nossa equação do primeiro grau, tá? Vou dar outro exemplo. No caso, que ele vai fazer já a segunda provinha do primeiro livro, tá? Do ensino médio. Tá? Então é importante agora você prestar atenção nela. Tá? Olha o que eu falei para você, o que determina o grau de uma equação. Detalhe. Não precisa escrever, não. Não, somente se você quiser, tá? Se você não quiser, se você guarda bem as informações na mente, perfeito. Tá? Esse é um exemplo de uma equação, deixa eu colocar aqui. Equação do segundo grau. Essa explicação eu vou tentar dar mais didática possível, passo a passo, porque é o que os alunos têm mais de verdade. Estou mentindo? Vocês que já passaram, tem mais dificuldade. É a danada da equação do segundo grau.
E assim, não é que ela é difícil, mas tem detalhes que vocês precisam lembrar dela, tá? Então aqui, olha, esse exemplo dessa equação que eu vou dar para vocês é uma equação, o que vocês acham? É uma equação completa ou incompleta? O que vocês acham? Completo. Completa? Não? Não, é uma equação incompleta. Vou te mostrar por quê. Tudo bem, Ti? Bom. Olha só. Vou mostrar como é que seria uma equação completa, para você ver uma diferença. Essa é uma equação completa. Essa é uma incompleta. Por quê? Lembra a fórmula geral? Você está vendo? Detalhes. Na matemática, se a gente não tentar ficar lembrando das fórmulas, ferrou. E de verdade, vocês vão me falar, mas professora, como é que eu vou ficar lembrando de fórmula? Eu lembro. Eu aprendi lá nos anos 1900 e lembro. Vocês têm que lembrar também. Aquela época era mais fácil para lembrar. Não era. Sabe por que eu falo que não era? A gente não tinha tanto acesso à informação. Antigamente, para a gente pesquisar, você tinha que viajar. Porque você tinha que ir numa biblioteca. Você estudou a equação? Estudou. Eu não estudei. Não? Não. Eu não estudei a equação. Às vezes passou, Estou aqui, mas fora daqui? Não. Também não. Estudei equação. Então, minha filha, olha. Mas não eu vou estudei negar para vocês que a minha mente, coisas lá do meu ensino fundamental e do meu ensino médio se perderam um pouquinho. Se perderam um pouquinho. Por quê? Naquela época, os professores eu acho eram um pouco mais rígidos, né? Então a gente tinha meio que receio. Não dá pra falar, né? Pra falar direitinho. De verdade, a gente tinha um pouquinho mais de medo. Né? Tinha bastante autoridade em sala de aula. Não que não tenha. Nós temos, mas a autoridade, né? Porque se o aluno não tá nem aí, nem com o pai e com a mãe, vai estar com o professor? Não. Naquela época lá, os professores só para bater nos alunos. Bem isso. Então, tudo que você faz com medo, gente, então tudo bem. Tudo que vocês fazem com medo, tá ruim. Não é legal. Você fazer coisas com medo, você fazer coisas com fome, é horrível, você não vai prestar atenção. Né? Então, as coisas que assim, eu tenho vivas na minha mente, tudo coisas da faculdade. De 2000 e pouco pra cá. Coisas da faculdade. Que assim, quando eu entrei, eu achei que eu fui muito bem recebida, por mais que a minha sala só tinha jovens que tinham acabado de sair do ensino médio, eu já era, né, uma senhora, quando eu entrei na faculdade, mas eles me receberam muito bem. E me ajudavam mesmo. E sou muito grata por eles. Porque afinal já tinha muito tempo também que eu tinha saído da escola, né? E quando eu entrei na faculdade ainda não era aquele acesso à internet como é hoje. Lá em 2000 e pouco não era. Era internet de escada ainda. Então a gente não tinha acesso ao YouTube, igual hoje, né? Em qualquer lugar. É aquele GPRS. Que aqui entra uma página assim, entra um pouquinho, daqui 2 horas. Outro pouquinho, mais 2 horas. Outro pouquinho, era bem limitado o nosso acesso. Mas voltando aqui para a equação do segundo grau, que eu preciso detalhar bem para vocês. Esse é um exemplo de uma equação incompleta e essa é a completa. Aí vocês, mas que isso, professora? Vou mostrar agora para vocês. Alguém pelo menos lembra qual é a fórmula? Que é essa daqui? Se não lembra, dá ruim. Essa é a fórmula geral da equação de segundo grau. É onde, sem ela, não consigo nem iniciar a minha equação. Nem iniciar, hein? Por quê? É nela que eu preciso buscar o meu valor de A, de B e de C. Lembra? Você vai lembrar do que eu estou falando, que uma das primeiras questões da prova vai pedir para você encontrar os valores de A, B e C da equação. Entende por que essa é completa? Porque essa eu tenho meu valor de A, B e C. Meu valor de A aqui não é 1. Lembra que eu falei para vocês que se não tem nada na frente é o número 1? Vale 1? Então meu valor de A é 1. Meu valor de B é o quê? É 1 também, porque o X está sozinho. Meu valor de C é quanto? É o menos 9, porque o sinal faz parte do número, o sinal segue o número. Se por acaso vocês colocarem um número sem o sinal dele, a conta vai dar errado também. Tá? Então, outra coisa, tá vendo? Faz parte, o sinal faz parte do número, segue o número. Esse não tem sinal nenhum, foi aquilo que eu falei pra vocês, significa que ele é positivo.
tá? Não tem sinal. Esse tem sinal é negativo, tem sinal é negativo. Ok? Ou se tivesse um mais aqui, eu nem precisaria colocar nada aqui. Entende-se que é positivo. Fechou? Outra fórmula. E aí vocês conseguem entender que essa equação aqui, ó, ela é incompleta porque ela tem o valor de A, ela não tem o valor de B, mas ela tem o de C. Nesse caso, quando não tem valor de um ou de outro, se aplica o zero. Eu tenho o valor de A, que é 1. Cadê o meu B? O meu B eu não tenho. Não tenho o valor de B. Então é zero. Mas eu tenho o valor de C, que é menos 9. Então, quando é incompleta, eu vou completar ela com zero. Tá? O segredo é fórmula, pessoal. Com a fórmula que vocês vão seguir o caminho. Sendo completa ou incompleta, não importa. É com a fórmula geral que vocês vão seguir o fluxo. Tá? Cheguei aqui, eu já resolvi o meu valor de A. O meu valor de A aqui é 1. Meu valor de B, eu falei pra vocês que eu não tenho, então ele vai ser 0. E o meu valor de C é o quê? É o menos 9. Primeira parte da prova eu resolvi. Eu achei os coeficientes da equação A, B e C. O A, o B e C. Agora acabou por aqui? Não, porque a equação de segundo grau, a gente tem 3 fórmulas. Essa, a geral. A gente tem para achar o quê? O delta. E depois para a gente achar os valores de x, né? Que são as raízes de x, lembra? Tem que ficar nítido isso na cabeça de vocês. E a fórmula delta é essa. Delta igual. Alguém lembra? Essa é a fórmula. Tá? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos aplicar nessa daqui? Essa fórmula? Porque eu preciso achar o meu valor de delta. Então, bora lá. Qual é o meu valor de B? Zero o quê? Quadrado. Faz parte da fórmula? Eu vou repetir. O menos faz parte da fórmula? Eu vou repetir. O 4 faz parte da fórmula? Eu vou repetir. Qual o valor de A? E qual o valor de C? Menos 9. Eu coloquei ele dentro do parênteses porque a gente tem um sinal aqui. E tem outro sinal aqui. Não vai ficar juntinho o sinal. Nesse caso eu separo o quê? Parênteses, tá? Fica mais bonito. Vocês podem... Não é nem que fica mais bonito, é a regra da matemática. Senão não pode ficar bicando um no outro. A gente separa. E como é que a gente separa ele? Dentro do parênteses, tá? Fica até melhor para vocês resolverem depois. Se vocês verem que tem uma coisa aqui e outra aqui. Eu preciso resolver. Até mesmo porque, entrou regra de sinal aqui. A partir do momento que eu tenho um sinal negativo aqui e tenho esse daqui, regra de sinal. A minha conta já vai entrar mais um item. Então eu vou ter, além das minhas 3 fórmulas, mais uma regra de sinal a fazer. Tá vendo? Se a gente não pega aquela basezinha na matemática lá do iniciozinho da nossa 5ª série, ferra todo o nosso entendimento no andar da carruagem, né? Porque se eu não lembro o que é regra de sinal mesmo, putz. E regra de sinal você aprende lá na 5ª série e leva pra vida. Porque praticamente todas as contas na matemática vai entrar regra. Matemática em si é cheio dela, cheio de regras. Todos os tipos de regra que você possa imaginar. Outra coisa, pessoas que têm extrema dificuldade com matemáticas, você pode ter certeza que na vida ela também tem, porque não gosta de regras. Entende? Tem dificuldade com regra? Tem até dificuldade com trabalho. O trabalho é cheio de regra. Dentro de casa é cheio de regra, pelo menos na minha. Que eu falava para meus filhos, tá em casa ainda? Vai seguir as minhas regras. Aqui em casa é assim, assim e assado. E acabou. Só que a partir do momento que a gente faz isso com eles, de verdade, eles levam pra vida as regras. Inclusive, depois que eles têm a família deles, a mesma regra que a gente colocou, eles implementam na casa deles, tá? Nossa, tem pai com a filha. Com certeza. Por isso a importância da gente ter regra na vida. Até aqui, ok? Vocês entenderam que a gente precisa sempre achar os valores de A, B e C, porque quando a gente chega nas próximas fórmulas, a gente vai substituir as letras pelo número que a gente achou de A, B e C? Fez sentido até agora? Por isso que a primeira coisa da equação é achar os coeficientes A, B e C. O ideal, depois dessa explicação, pega um tempinho em casa. Vai fazer. Deixa eu tentar essa.
E lá no livro de vocês, na apostila, tem resposta. Faz primeiro, depois que você fizer, vai olhar a resposta. Ah, mas esse deu um número diferente. Ah, agora eu já sei porque deu diferente. Foi a regra de sinal que eu não apliquei. Porque de acordo com o sinal, o número vai sair maior ou menor. Eu vou somar ele ou eu vou subtrair ele, entende? E aí dá uma pequena diferença, quer dizer, uma enorme diferença. Então, quando vocês passam a fazer a conta, vocês vão saber onde errou. Olha que importante. Ah, então é isso que eu não estava entendendo. Gente, isso sempre acontece comigo. Por isso que primeiro eu vejo uma videoaula, isso porque eu ainda estudo. Eu vejo uma videoaula, depois que eu vejo essa videoaula, é hora de eu fazer sozinha. Se eu não fizer sozinha, se eu não estiver conseguindo, vejo videoaula de novo. Ah, mas essa daqui eu ainda não estou conseguindo, vou pegar outro exemplo. Normalmente, quando eu pego outro exemplo, o outro cara, ou outro professor ou professora, ele vai me ensinar aquilo que o outro não falou. E que era importante eu saber. Senão, não faz, pelo menos na minha cabeça, não iria fazer sentido. Porque quando a gente está aprendendo, até uma simples coisinha, se não é dita, se não é falada, pronto, ferra todo o seu entendimento. Por isso tem que ser, por que eu coloquei isso, de onde ele vem, para que ele serve. Tudo isso tem que ser falado na hora de uma explicação. Senão, se perde, entende? Até o aluno perde o interesse. Quando você está aprendendo uma coisa que, por algum motivo, o professor deixou de falar algo importante e você passou a não entender a partir daquele ponto, perde-se o interesse em saber do restante. Vocês são prova viva disso. A partir do momento que vocês ainda estão tendo o entendimento, opa, vou continuar. O professor deixou de falar algo importante, vocês se perdem e perde também o interesse. Então, por isso a importância que eu falo para vocês. Assistir o vídeo, não entendeu algo? Pergunta, senão como é que eu vou saber que fulano, ciclano, beltrano não entendeu? E eu super entendo que nas nossas aulas aqui, são aulas diferentes, são aulas para jovens, adultos e idosos. Então o jeito que eu vou dar aula é diferente. O mínimo que eu tenho que ter é paciência. Porque eu sei que é mais lento um pouquinho, mas está tudo bem. Não significa que não vai entender. Vai demorar um pouquinho. Eu tenho que colocar mais exemplos do cotidiano. Ou especificar mais aquela continha. Mas não quer dizer que não vai entender. Entende? O diferencial da criança, pelo menos no meu ver, é que ela vai além. Ela voa. Você fala uma coisa, pronto. Na cabecinha dela ela já monta o Paranauê todo. Se deixar, ela já faz. Quando você está desenhando ali um simples triângulo, ela já monta na cabeça dela um bagulhozinho 3D. Que gira. Então a criança é diferente por isso, sabe? Ela vai além. Se deixar, ela vai pra lua com a sua história. A gente podia ser assim também. A gente pode ser assim. É só querer ser assim. Por exemplo, se alguém fala algo pra você, não fica só com aquilo. Mas por que fulano falou? Será que fulano tá certo? Vai buscar outras informações. Não fica só naquilo. Entende? Hoje, eu de verdade, não é porque eu amo tecnologia, não. Mas eu acho que a informação tá aqui na nossa mão. Hoje, antigamente, pra gente ter uma informação de um advogado, você pagava quase a diária dele inteira de um advogado para você ter uma informação. Hoje, você tem essa informação na palma da mão. Só na consulta ele cobra muito, né? Só numa consulta, né? No coaching dele, ele vai te cobrar horrores. Hoje você não precisa disso. Hoje, talvez você, dependendo do seu conhecimento, do que você vai além, você nem precisa dele. Você mesma abre sua açãozinha bonitinha, né? Vai lá, onde mesmo? Depois que eu abro, preencho tudo aqui, onde eu vou mesmo? Ah, eu vou lá nas pequenas causas. Ah, mas em pequenas causas, que tipo de causa? Eu como pessoa física, posso? E se eu fosse pessoa jurídica, eu poderia? E você entende que você tem que ficar fazendo perguntas para você mesmo, igual na matemática. Na matemática, a gente nunca podia, né, óbvio, usar calculadora. Então eu sempre ficava na minha cabeça fazendo perguntinhas para mim mesma. Por isso que falam, né, que cientistas parecem loucos. Não é. É que eles estão o tempo todo falando sozinhos com eles mesmos. Eles usam os dedos deles para contar. Eles usam as cadeiras. Deixa eu ver, quanto de cadeira tá aqui? Você entende? Eles usam o que o olhar deles, o que eles veem. Mas eles usam o ambiente deles para montar a conta deles. Essa continha aí dele eu vou precisar de vídeo, eu nunca estudei nisso aí. Então, bora lá. Então aqui você já aprendeu a importância de achar os coeficientes. Vou colocar nome aqui. Coeficiente. Olha que nome estranho.
Se eu não pesquisar, eu jamais vou saber que esse negócio de coeficiente nada mais é do que os números que estão aqui na equação. Ó. Então, fui lá, pesquisei, eu sei que o coeficiente da equação eu preciso buscar é o A, o B e o C, que é o mesmo que está na fórmula. Achei, vou montar a minha continha, que é essa daqui. Ó. Qual o meu valor de B? 0. Qual o meu, esses dois faz parte da fórmula, eu só repetir. Qual o meu valor de A é 1, qual o meu valor de C é menos 9. Agora eu consigo montar minha conta. Aqui vai continuar 0, concordam comigo? Opa, cheguei aqui, eu tenho uma regra de sinal. Menos com menos, quanto é que é, pessoal? Mais. Por que mais? Porque sempre que eu tenho sinais iguais, o resultado é positivo. Sempre que eu tenho sinais diferentes, resultado negativo. Ok? Pode entrar, minha flor. Então aqui eu vou, 4 vezes 1 vai continuar 4, correto? E 4 vezes 9? Não, porque eu já usei minha regra de sinal aqui, tá? Então, eu achei que o meu valor de delta é esse. Viu? Só deu uma continha bem básica depois. Ficou básica por quê? Porque eu achei os números, eu substituí pelas letras, agora sim eu tenho condições de fazer a minha conta. Tirei as letras, coloquei os números. Os sinais, lembra que eu falei pra vocês? Sempre que tem letra, significa que entre elas tem aqui, ó, viu? A multiplicação. No livro aparece? Não, mas eu sei que existe. Outra informação importante de se dar, que às vezes o professor não fala, o aluno não tem noção. Ele vai adivinhar? Não, ele tá lá pra aprender. Tá lá pra adivinhar nada. Então tem que ser falado. Tá? Bora lá, terminei de achar o meu valor aqui do delta. Vou colocar nome também, delta. Sim, terminei. Então, ó, já estou finalizando a minha equação. Já achei o coeficiente, já achei o valor de delta. Falta outra coisa. O que que é? As raízes, não é? Alguém lembra como é que faz aí Você não tinha uma a fórmula? divisão? Ou não? É outra coisa? Vamos ter exatamente agora. As raízes. Lembra da fórmula ou ainda não? Divide tudo por 2? Ó, x é igual, que é os meus valores de x, é igual ao meu menos b ao quadrado, mais e menos, raiz de delta. Tudo isso, agora sim, dividido por 2, o quê? A. Se não lembrar da fórmula, ferrou. Mas, olha que legal, agora as provinhas novas que foram formuladas e muito bem feita, que foi a professora Lidiane, né? Ficou ali sentadinha, formulando todas as nossas provinhas, que ela coloca umas imagens maravilhosas. Todas elas já tem fórmula para vocês. Olha que legal. As antigas não tinha. Agora todas já tem. Não tem desculpa. Ah, não lembrei da fórmula, professora. Antes eu estava colocando na lousa, mas eu percebi que vocês também não olhavam o que estava escrito na lousa. Da prova tem agora. Então, olha só. Primeira fórmula, segunda fórmula e terceira. Tudo isso para resolver uma conta. Se eu não aprender, vocês entendem que uma é continuidade da outra? Sem a fórmula geral, eu não consigo achar meus valores de A, B e C para me encontrar meu delta. Se eu não achar meu delta, eu não consigo achar meus valores de X. Entende? Então, bora lá. Dá continuidade. Menos, deixa eu fazer de preto também. Menos, meu valor de B. Meu valor de B é 0, não é? Meu valor de B, pessoal. Ó, estamos nessa. Mais e menos, o quê? Qual é o meu valor do delta? 36, né? Aí eu pergunto vocês, qual a raiz quadrada de 36? Pra gente já... Por que 6? Quero que vocês me respondam. Ó, vezes, vale 1. Não, tem que saber. Por que raiz quadrada de 36 é 6? Multiplicado por n vezes 4 vezes 6? Perfeito.
Raiz quadrada é sempre o número multiplicado por ele mesmo. Eu sei que raiz quadrada de 36 é 6, porque se eu pegar 6 vezes 6 lá na tabuada, quanto dá? O que eu estou exigindo agora de alguns alunos, da maioria, principalmente os novos? Tabuada do 1 ao 10. Porque a maioria chega aqui e nem sabe como começar a tabuada. Tem que fazer tabuada de 1 ao 10. Porque uma vez que você faz a tabuada ali todo dia, você não vai nem precisar mais. Vai chegar um momento que você já... Não falo nem que decorou. Ficou gravado. De tanto que você fez, era o que a minha professora fazia com a gente lá nos primórdios. Não é que deu certo o negócio? E a gente achava, ai, que chatice, de novo, todo dia. Deu certo. Já fica, ó. Por isso que eu falo que eu acho que o jeito de ensinar de antigamente faz mais sentido. Esse negócio de aprender, não que eu não sou contra a tecnologia, eu amo, eu já disse, mas tudo tem seu momento. Sala de aula, professor, lousa, alunos, números, lousa, jogo nos alunos. Tablet, celular, computador, para depois, para um outro momento, entende? Não dá para misturar as coisas. Porque senão fica tudo naquele imediatismo. Ah, ninguém faz conta mais de cabeça, já faz calculadora, ou celular, ou inteligência artificial. Não, a inteligência artificial está aí para nos ajudar sim, mas não é em tudo. Tem coisas que a gente ainda tem que usar nossa mente. Até a forma de você perguntar para ela tem que ser inteligente. Senão ela te dá um monte de nada a ver, blá blá blá, você sachê, e você leva aquilo como se fosse o mais certo do mundo. E não. Foi você que fez uma pergunta nada a ver e ela respondeu outra coisa nada a ver. Então até para isso tem que ter inteligência. Viu que eu montei? Viu que a fórmula lá, eu tirei todas as letras e substituí por números? Agora não tem como não fazer. A não ser que eu esteja com preguiça, eu vou chutar a minha resposta. Muitas vezes isso acontece. Vocês têm uns 50 minutos, 1 hora ou mais, mas prefere chutar do que quebrar um pouquinho a cabeça para fazer a conta. Então ficaria assim. Vou continuar com 0. Só que tem um porém. Tá vendo isso daqui, ó? O que isso significa? Que eu vou multiplicar 2 vezes. Se eu vou multiplicar 2 vezes, esse sinal aqui também não é 2 vezes? A mesma coisa, ó. Deixa eu fazer isso daqui, ó. Deixa eu tirar essa perninha. 0 vezes 0. Não é isso daqui? E não é, ele não tá menos assim? Menos com menos é quanto? 9. Viu? Então vai continuar 0, mais um 0, né? Apesar que não existe 0, eu falo sempre pra vocês, não existe 0 positivo nem negativo. Mas aqui é que faz parte da fórmula, tá? E o número lá, porque é uma equação não completa, é 0. E na conta a gente precisa utilizar a regra de sinal, ok? E detalhe, quando tem um expoente aqui, o expoente ele só está me indicando quantas vezes eu vou pegar um número grande aqui e multiplicar. Quando tem sinal no número, eu vou utilizar um macete que eu sempre faço, né, para diminuir aí as minhas contas. Se eu vejo, se o número do expoente aqui, ele é um número par, pronto, eu já sei que o meu sinal é positivo. Se o meu número do expoente aqui for ímpar, eu já sei que o sinal vai ser negativo. Fez sentido para vocês isso? Por quê? Entende que se tivesse 3 aqui, que é um número ímpar, eu ia colocar mais um aqui, e aí mais um aqui. Menos com menos, mais. Com menos, menos. Entende? Então eu já sei, é um macete que eu uso, que sempre que o expoente aqui for par, eu sei que o meu resultado é positivo. Isso quando tem um sinal, tá? Fechou? É isso. Calma aí, vamos só aparelhar essa partezinha para poder explicar para vocês nos mínimos detalhes, para a gente não fugir. Aqui vai continuar 0, mas, que eu vou usar esse mais aqui primeiro. Por que a gente faz valores de x? Porque eu faço uma conta utilizando mais e depois eu faço a mesma conta utilizando menos. Ok? Dá pra fazer de cabeça? Dá. Vamos fazer no mínimos detalhes, que a gente tá aqui com a intenção de aprender. Tá? Raiz quadrada de 36, vocês já me falaram que é 6. Tudo isso aqui, 2 vezes 1 vai continuar 2, não é isso? Vou resolver. Eu tenho 6, que eu divido por 2, qual o resultado? 3. Vou perguntar de novo. Eu tenho 6 balas. Para dividir para 2 pessoas. Quantas balas para cada uma? 3. É isso. Então, o jeito também de perguntar para vocês também para fazer mais sentido aí, né? Ajuda mais, né?
Tá, terminei aqui. Só que eu ainda tenho um de menos para resolver, que eu acabei de fazer um de mais. Acaba sendo redundante e chatinho, mas é sobre isso. Acaba sendo enorme. Acaba sendo enorme. Mas é só repetir e mudar sinal. Aqui, vou continuar com 6, só que ele negativo, ok? Vou continuar com 2. E aqui que entende que dá o mesmo valor, só que negativo? Então, a minha resposta para mim colocar lá no meu plano cartesiano, vocês lembram? Viu que uma coisa se junta com a outra? Lá no meu plano cartesiano seria assim, ó. A resposta. Aqui ficaria no meu eixo X das abscissas e aqui ficaria no meu eixo Y das ordenadas. Tá vendo que na matemática uma coisa vai de encontro com a outra? Por que eu preciso saber disso para me chegar até isso? Essa seria a resposta. Certo? Tive que fazer esse aulão de equação de segundo grau, gravar para mim colocar lá no canal para quem não veio. E de verdade, teve dúvida aqui? Pergunta, pessoal, lá eu deixo sempre aberto o campo lá de comentários para tirar dúvida. De verdade, eu posso não responder no mesmo instante, mas assim que eu recebo a notificação que alguém perguntou alguma coisa para mim, opa, eu vou lá responder meu aluno, ele está com dúvida. Eu sempre procuro dar uma prioridadezinha, que eu sei que a dúvida de vocês, se vocês precisarem fazer uma prova no dia seguinte, se eu não respondo, tentar responder logo, vocês vão vir com a dúvida. Entende? E às vezes a sala está super cheia, eu não consigo sentar com você para dar, né? É uma aula assim. Então, comenta lá, professora, tal coisa, eu não entendi. Ou, perfeito, eu entendi, legal. Estou pronta para fazer minha prova. Tá? Precisam comentar. Agora eu vou para o livro 2, tá? Livro 2, aqui. Livro 2 do ensino médio. Alguém está na primeira prova ainda do livro 2? Ou não? Está na segunda? Ficou na segunda. Tá. Aí eu já passo para o segundo exemplo, tá? Bora lá, o que você precisa saber dessa provinha? Essa é o número 2. Vamos para o segundo livro. Ensino médio, tá? Deixa eu ver o que pega bastante. Lembrei. A matriz. E vocês? E você? Pegou bem matriz para você fazer a provinha depois da aula? Vamos dar uma repassada na matriz, então? Para quem ainda tem alguma duvidazinha? Então, bora lá. O que eu preciso saber da matriz? Primeiro, para quem vai fazer aí tecnologia, algum curso, tecnólogo ou alguma graduação, é primordial. Usa-se muito matriz na programação. Não que não usa equação, tá? Porque equação, variável é o que você mais vai ouvir na programação. Variável, isso daí, tem. Mas matriz também você vai precisar ter noção, porque é como ela faz parte aí. Deixa eu pegar um exemplo do dia a dia para vocês poderem assimilar do que eu estou falando de matriz. Matriz, por ela ser feita de linha, e é importante vocês saber fazer a leitura da matriz, tá? Senão se perde também. Ela é feita de linha, mas ela também é feita, olha, de coluna. E é exatamente assim, olha, deixa eu colocar aqui, ó, linha versus coluna. É assim a forma de se ler a matriz. Bora lá. Sendo assim, essa minha matriz tem quantas linhas e quantas colunas? 2. Então é uma matriz 2 por 2. Correto? Vocês entenderam por que é uma matriz 2 por 2? Porque ela tem 2 linhas e 2 colunas. Nunca vou inverter, colocar coluna primeiro e linha depois. Que aí, quando você vai... Se está pedindo a leitura de uma certa matriz, lá no enunciado, se vocês invertem, deu ruim. Então é sempre primeira linha, segundo coluna. É algo bobo que eu estou falando?
Talvez, ou não. Mas de verdade, se eu não falar esse mínimo, tem gente que inverte. E aí vem com o resultado errado porque colocou em primeiro lugar a coluna. A leitura, entende? E não, a leitura que a gente faz é primeiro a coluna para depois a linha. E eu vou explicar para vocês por quê. Chegando aqui, eu vou determinar que aqui, olha, é o meu A11. Por que vocês acham que isso daqui é A11? Essa posição, tá? Então aqui é uma posição da matriz. Olha só, eu falei uma palavra importante de matriz. Posição. Lembra aquele robozinho que a gente compra para limpar a casa? Tem uns robozinhos que eles escaneiam a sua sala, né, a sua casa, e tem outros que é mais simples. Ele vai batendo nas coisas até achar o lugar certo para limpar. Como é que o robozinho anda? Ele vai até certa posição, bate, aí ele volta uma voltinha, alguns não, eles só viram para outra posição, bateu no outro móvel, pum. Não é mais ou menos assim? Outros ficam girando, limpando o mesmo lugar, mas depois eles... Bem isso. Mas eles... E é bem isso, na hora de programar esses robozinhos, né, aspirador robô, a gente usa muito matriz para colocar a posição dele, né? E lá tem uma programação, que se encostar em tal coisa, ele vai bater, pode ver que todos têm um negocinho que bate assim, ó, que parece um amortecedor, ele bate, mas ele volta, vai para outro lugar, bate, volta, vai para outro lugar, a vida deles é essa. Tá, mas voltando, por que essa minha posição é a 11? Faz parte da leitura ali, olha. Se essa é minha A11, essa é óbvio que vai ser minha A12. E essa, A13. Posso fazer a leitura para vocês entenderem? Porque aquela informação que eu passei parece bobo, mas é de extrema importância. A11, porque, ó, linha e coluna. Porque a minha primeira, é a posição, é o número que está na posição da minha primeira linha, da minha primeira coluna. Por que a 12? Porque é o número que está posicionado na minha primeira linha, mas está na minha segunda coluna. Se eu fazer a leitura diferente, vocês vão bugar todos. Não vai entender nada. Por isso que a forma de ler é linha, depois a coluna. Por que 13? Porque eu ainda estou na minha primeira linha. Porém, aqui, ó, já seria uma outra coluna. Ok? Passei para a linha de baixo, 21, 22, 23, 31, 32, 33. E aí vocês já sabem o motivo. Agora não preciso nem explicar. Que aí vocês já sabem. Por que a 21? Porque está na segunda linha e aí na primeira coluna. Por que 22? Porque é o número que está na segunda linha da segunda coluna. Por que 23? Ainda estou na segunda linha, mas da terceira coluna, se houvesse aqui. E aí, se eu faço a segunda, lá na provinha, livro 2, vai estar assim, olha. A12. E um espaço assim para você colocar. O que ele está falando? Qual é o número da matriz A, vamos supor que essa é a matriz A, que está nesta posição? Aí você vai olhar, é claro que não vai estar assim bonitinho, a 11, a 12, a 13, vai estar só números. Por exemplo, vai estar assim, ó. Tipo aqui vai estar 1, aqui o 2, aqui o 0, aqui o 1, o 2, o 0. Vai estar bem, sabe, bem números aleatórios. Bem números aleatórios. Aí você vai olhar. No A12, aí que entra a leitura, qual é o número que está na minha primeira linha da segunda coluna? Por isso que é importante a importância de vocês saberem fazer a leitura. Meu número que está na primeira linha, mas da segunda coluna, primeira linha, mas da segunda coluna, é o 2. Pronto. Não erro mais a prova. Porque eu já sei o que significa, porque tem aquele negócio. Na verdade, não tem nem essas... Não tem nada desse risco aqui lá. Vai estar assim, olha. Vai estar assim. E aí, outra pergunta pode ser feita aqui. Essa matriz, vamos supor que é uma matriz B, ela é uma matriz, ela é uma matriz 2 por 2, letra A. Letra B. É uma matriz 3 por 3, letra C.
é uma matriz 4 por 3. Letra D é uma matriz 1 por 1. O que vocês colocariam aí? Ó, 3 por 3. Porque na cabeça de vocês, vocês já sabem que aqui é uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Aqui é uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, certinho? Cada número, ele está na sua devida posição. Vocês saberem fazer essa leitura, acabou o estresse de matriz para vocês, tá? Outra coisa que vai estar pedindo lá na prova de vocês, para matriz. Vai pedir para pegar letra A mais B, letra A menos B, letra A vezes B. O que é para fazer? Alguém chuta? Eu vou pegar a minha matriz A, os números que está aqui, mais a minha matriz B e somar. Somar como? Vou abrir para mim não me confundir, tal, não vou deixar os números flutuando. Matriz, ele fica dentro mesmo ou vou colocar uma chave, um colchete, ou simplesmente eu esqueci o nome, isso daqui, ó, o nome mesmo? Parênteses, olha só, também esqueça as coisas. Ou dentro do parênteses, como vocês acharem melhor. Só não pode deixar ele flutuando. Os números a Deus dará, tá? Então, se eu estou pedindo para me pegar a matriz A e B, sempre na mesma posição, pessoal. Eu vou somar os números, a primeira da primeira com a primeira da primeira. A primeira da segunda com a primeira da segunda. E colocar resultado. Se eu tenho uma aqui, opa, é 2. Se eu tenho 2 aqui e 0 aqui, vou continuar com 2. Ok? Vou continuar com 0. Viu que sempre na mesma posição? Desci para os números de baixo, coloco o resultado. Desci para os números ainda mais baixos, resultado. Certo? Subtração é a mesma coisa, só que eu vou subtraindo. Eu tenho 2. Não, eu tenho 1. Menos 1, quanto dá? 0. Sempre, ó, na mesma posição. Certo? Se eu fizer algo diferente, me embolar, tal, não usar meu raciocínio lógico para colocar número sempre, se eu estou fazendo com essa, é a mesma dessa, é igual meus dedos. Se eu estou fazendo a soma com os meus dedão, é esse com esse. Eu não vou pegar um dedão e pegar esse. Dá conflito, dá erro. Não é? Estou somando a minha mão com minha mão. Não vou somar minha mão com meu pé. Dá erro. O que mais tem lá? Aqui. Multiplicação. Multiplicação vocês encontram assim. Pode não encontrar nada, tudo liso. Lembra que eu falei pra vocês que sempre que tem um número, na verdade vai dar assim, ó. Sempre que tem um número e uma letra, entre elas tem o quê? Multiplicação. Então eu já sei que eu vou pegar a matriz B e fazer o quê? Multiplicar tudo aquilo lá por 10. Tudo aquilo como? Vou abrir ela, fechar, posição por posição. 10 vezes 1, 10 vezes 2, 10 vezes 0, 10 vezes 1, vezes 0, entendeu? Fez sentido? Eu não ouvi. Esse é um exemplo de matriz. Do jeito que está aqui, é para qualquer matriz. É claro que essa matriz eu passei um exemplo simples, porque matriz vai muito além, muito, mas muito além. Mas o básico, a partir do momento que vocês sabem o básico, o restante vocês tiram de letra. Vai dar mais trabalho. Mas e daí? Eu sei a base. Nunca vai mudar a base, porque matemática é isso, é regra. E regra não se muda, não existe exceção para regras. A partir do momento que a gente coloca exceção para as regras, aquela regra passa a não existir. Certo? Por isso que ó, em casa também não há exceções. É regra. Se quiser aceitar é isso, se não quiser, é a minha regra. A matemática faz a mesma coisa com a gente. É regra. Se você quiser aprender, segue a regra. Bora lá para outro exemplo. Livro 2. No seu caso, vai fazer segunda prova, né? O que é que vai pegar lá? Bora lá. Função exponencial, eu acho. Eita, sono. É com o segundo livro. Então a gente vai para... Você não vai falar nada do livro 3? Ô, calma. Que horas são? Sim. Nossa, tá. Mas eu sempre passo do horário. Não se preocupa não, tá? Se eu receber bronca, eu recebi. Mas eu passo do horário. E vocês têm direito a fazer provinha assim. Que é aula, né? Eu vou deixar para fazer um dia depois. A prova. Tá. Vou fazer hoje porque eu não vou poder vir depois. Ó, função exponencial. O nome já diz, pessoal. Expoente.
Preocupe-se apenas com o negócio do expoente. Então lá na prova vai estar assim, ó, f de x é igual a 2x mais 1 igual a 4. Como é que vocês resolveriam? Tá bem parecido com o da prova, de verdade. Não tô fazendo nada de diferente. Nada que vai fugir. Só mudei o número. Se ele está falando função exponencial, eu vou prestar atenção no expoente aqui, ó. Entende? O 2 vai continuar sendo 2. Só vai somar. Só que, detalhe. Ele está falando para mim que o meu resultado tem que dar 4. Então ele já está me dando o resultado. Aí eu olho. Eu vou pegar o número 2 e multiplicar ele quantas vezes para dar 4? Tá fácil essa. Sabendo que eu já tenho o número 1, que número que o x vai valer? Que número que o x vai valer para mim conseguir esse resultado 4? 2. Mas aí vai dar 3, somando com 1, 3, não vai dar. É 1. Perfeito. É o 1. Ó, vai dar 1, porque se eu pego 1 mais 1, que tem aqui, qual é o resultado? 2, não é? E aí eu vou fazer a seguinte conta, ó, 2 vezes 2. Juro pra vocês que lá na prova tá simples assim. Nem passo, a gente nem coloca um negócio surreal, porque a intenção é ver se vocês entenderam a função exponencial. Não é fazer vocês quebrarem a cabeça, passar mais de 50 minutos para resolver. Entende-se que se você consegue resolver isso que é simples, quando você pegar uma mais difícil, você também vai conseguir, porque a base você já sabe. Ou vai dar dura no chão. Não, que nada. Fez sentido aqui pra vocês? Fez sentido? Tem uma lá que ainda tá mais fácil. Juro. É o nome que é. É, função exponencial, mas eu vou no expoente, né? Expoente não é sempre o número que tá aqui em cima? O número pequenininho que tá aqui em cima é o expoente. O número grandão que tá aqui é a base. Matemática tem nome pra tudo. Base, expoente, resultado. É isso que te deixa doida. Você não sabe que nome é que esse daqui, aí pronto. Lembra que eu falei, quando a gente não sabe, eu vou fazer um círculo na palavra, ou pinto ela, faço o que vocês quiserem. Mas procura no dicionário o que significa. Fica mais fácil. Hoje em dia a gente tem aplicativo para você perguntar e ele te responde. Não precisa mais ir no dicionário procurar por letra. A letra que começa o expoente vai, o que está com EXP, até você chegar no EXP, no dicionário, você já passou horas, nada, um negocinho que você pergunta já. Hoje ficou mais fácil. Livro 3. Livro 3. Algo que você... 3, que é o terceiro ano do ensino médio. Área plana. Para vocês calcularem. Aí vou desenhar esses meus desenhos belos. Se eu desenhei um retângulo aqui, vocês já sabem qual é a fórmula. Primeira coisa que eu preciso que vocês saibam. Cada figura geométrica tem uma fórmula. O bom é que lá na prova, as provas de agora, todas já tá com a fórmula para vocês. A fórmula dessa daqui é a mais simples. É a base vezes a altura. A base aqui, ó. Base vezes o que aqui, ó? A altura. Aí vamos supor que aqui tem 3 e aqui tem 2. Tem como errar, pessoal. E a fórmula já tá falando que é uma multiplicação. Eu vou pegar minha base, que é 3, vezes quando? 2. E quanto dá? 6. Aí vocês podem colocar centímetro quadrado, de acordo com o enunciado vai estar pedindo, tá? Colocou também só o número, eu aceito. Você fez a conta, só esqueceu, né? E lá na prova de vocês é por múltipla escolha. Já tá o resultado lá. Só é necessário fazer a conta. Tá? Pegou outro exemplo. Vai pi para vocês. Que pi vocês têm? Por favor. Então eu vou pegar aqui.
um exemplo para a gente não demorar. Olha outra figura geométrica. Não ficou muito redondo, mas eu tentei fazer algo redondo. Por aí vocês já devem saber o que é. Fórmula desse é esse. Isso é um π, não parece, mas é um π. Esse é um π. Deixa eu ver se tem os números bonitinhos que eu já coloco também. Não, só tem um exemplo. Mas tá. Tô com dois. É aqui. Aqui é a fórmula do quê? Do raio. Vamos supor que isso aqui é a roda, vai, da bicicleta. Ou do carro. Qualquer outra coisa. Lá do balde, vai. Na abertura do balde. Vocês imaginarem. Coloque aí a cabeça de vocês pra imaginar o que é isso daqui. Aí, ele tá falando pra mim que o meu raio, a metade do meu raio aqui é 2. Então, significa que a outra metade é o quê? 2. A fórmula já está lá. Lembra que eu falei pra vocês que a fórmula é sempre multiplicação? E lá no enunciado, o valor do π é sempre esse. Sempre esse. Vou até mudar. Vou colocar um número maior. 5. Pra conta sair mais ou menos exata. O que vocês vão fazer? Segue a fórmula. Não tem como dar erro. Circunferência é igual a 2. Faz parte da fórmula. Eu vou repetir. Vezes. Qual é o meu valor de π? Sempre. 13,14. Vezes. Qual é o meu valor de raio? E esse aqui nem tá pedindo ao quadrado, ele só quer valor de raio mesmo. 5. Gente, eu já tenho. Uma vez que eu sei o que significa a letra, fechou. Eu já sei que número que eu vou substituir aquela letra. Tiro a letra, que vocês têm medo, e substituo pelo número que aí fica visível o que eu vou fazer. Certo? Vamos, bora lá. 2 vezes. Qual é o valor desse daqui? 3,14 vezes 5. Eu não tenho essa conta feita aqui. Eu não tenho. Mas nós podemos fazer ela... Podemos fazer... É que eu ia fazer... Eu sempre gosto de detalhar. Partes em partes. Número quebradinho. Bora lá. Deu quanto? 15,20. Perfeito. E agora? 15 duas vezes é uma multiplicação. 2 vezes 15,20 dá quanto? Dá 30, 40? Eu acho que esse daqui eu já tenho resultado. Resultado. 31,40, né? Porque é tudo multiplicado. Tudo multiplicado. Qual foi aí a dificuldade, pessoal? Detalhe, lá na sala vocês até usam calculadora, que eu sei. Você estava fazendo bonitinha aí a continha no seu caderno, coisa mais fofa. Mas pode usar a calculadora, diminui o tempo de vocês. Não significa que vocês não vão saber fazer a conta usando a calculadora. Né? Hoje até o caixa do supermercado tem, né? Na hora que ela digita lá, já aparece tudo para ela. Então, tá tudo bem. Viu? Não tem... vocês acabam se confundindo, mas tudo bem. Por isso que eu falo. Pessoal, na hora que tá fazendo a prova, teve alguma dificuldade, pode me chamar. De verdade, me chama. Eu vou ver qual é a sua dúvida, a sua dificuldade. Às vezes, uma coisa que eu falo faz todo sentido e vocês seguem o baile. Continuam fazendo a provinha. Eu não tenho problema de vocês me chamarem. Não tenho. Eu tô aqui pra quê? Não é pra isso? Não é pra tirar dúvida? Não é pra ensinar? Não é pra tirar dificuldade? Então usem e abusem. Deixa eu ver um outro exemplo. Você vai saber do que eu tô falando, tá? Você vai sentir, nossa, eu tive tanta dificuldade nesse e esse, que é o 3º ano. Tá bem mais simples. Porque você já pegou a base, que é o que a gente precisa. Tá? Vamos lá, plano cartesiano. Todo mundo tem medo e eu preciso que vocês, é o pessoal mais erra. Esse é um bônus
que serve para todos vocês, tá? Plano cartesiano. Eu preciso muito que vocês pelo menos saibam montar ele. Não parece, mas é como se fosse aqui, ó, fosse o nosso globo, o nosso planeta. Não parece. Mas eu tentei fazer um. Plano cartesiano usa-se muito piloto de helicóptero, né? Tá lá no visorzinho dele, de avião, embarcação, né? Como é que eles vão navegar em alto mar sem isso daqui? Como é que eles vão ter noção de norte, sul, leste, oeste? E aí vocês vão notar agora. Deixa eu terminar meu planinho. Esse eixo aqui, ó, que tá no vertical, é o meu eixo Y, das ordenadas. Horizontal é o meu eixo X, das abscissas. Isso tem que meio que ficar claro. Ficou claro? Vocês não vão ter mais dificuldade aonde colocar o que e aonde, tá? Vou dar um exemplo aqui de uma coordenada para você, São Paulo a Nova York. Brincadeira, mas enfim. Porque o piloto ele vai receber as coordenadas. É que o avião é tudo automático, ele coloca lá quais são as coordenadas, né? O negócio vai. Mas se não fosse, e se der problema, e se ele tem que fazer na unha? Entende? Lembrando que eu falei pra vocês que sempre o primeiro número aqui é o quê? X. E o segundo é o quê? Y. Colocou isso na mente, não vai ter erro. Juro. Se esse é X, vai estar sempre sobre os eixos, o eixo da abscissa. Se esse é meu Y, ele vai estar no eixo do quê? Das ordenadas, certo? O meu zero está aqui. E aí eu falo, no plano cartesiano, como é que eu colocaria aquelas coordenadas aqui? Como é que eu ligaria minhas coordenadas? Lembrando que essa é a minha coordenada A, vamos supor. Olha só como é que eu faria. O meu 2, ela é um 2 positivo. Lembrando que aqui tá os números negativos, aqui os positivos, positivo aqui também, e aqui negativo. Tá? Do meu planeta, do meu plano cartesiano, certo? Se lá tá tudo positivo, o que eu vou fazer? Vou só para os lados positivos, esqueço por enquanto os negativos, tá? 2 do X, das abscissas. Ele tá mais ou menos aqui, ó. Concordam comigo? O 3, que tá lá no eixo Y, ele vai estar mais ou menos aqui também. Então já achei a minha coordenada A. Mas pensa que vocês tivessem 10 para fazer. Dá para vocês fazer trocentos desde que vocês seguem. E não dá para vocês fazer assim, ó. Tá vendo esse ponto que eu liguei? Vocês fazerem assim, ó, de qualquer jeito. Não, eu vejo, tá? E faz volta. E tá. Não pode. Tem que ser exatamente, milimetramente. Pode usar até régua. Tem que ser exatamente certinho. Vocês vão ver que lá no verdadeiro, no plano cartesiano, ele é cheio disso daqui, ó. Aqui dentro. Cheio de... Eu esqueci como é que dá esse nome. Essas listrazinhas, sabe? Cheio de listrazinhas aqui dentro. Porque tudo é milimetramente calculado. Tem que ser tudo certinho. Cada ponto é um lugar. Se fez torto, pronto, você foi parar lá no Iapoca Chuí. Não, Iapoca, né? Que o Chuí é outro lugar. Acho que é norte, né? Iapoca é norte, né? Gente, eu não sei, enfim. Mas vocês já ouviram falar, né? Tem Iapoca é o Chuí. Não? Já. Então, é isso. É bem simples, uma vez que vocês têm essa noção de eixo Y das ordenadas, eixo X das abscissas, não há o que errar. E se tiver dúvida, professora, vem aqui, estou com dúvida nisso daqui, isso. Como é que eu faço? Não tem problema nenhum de explicar. Essa noção de eixo Y das ordenadas, eixo X das abscissas, não há o que errar. E se tiver dúvida, professora, vem aqui, estou com dúvida nisso daqui, isso. Como é que eu faço? Não tem problema nenhum de explicar.
tá? Vamos embora lá pra gente fazer nossa provinha?